Olá, vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Eu postei o vídeo falando sobre a armadura de Deus e hoje eu falei, nossa, o que eu vou falar hoje, né? Sequência do quê, né? A gente veio falando de algumas coisas e o Senhor me levou, peguei meu livro para dar uma olhadinha aqui e o Senhor falou muito ao meu coração sobre falar sobre educação de filhos e que é algo tão difícil, né, gente? A gente realmente conseguir, né, ser essa mãe sábia, ser essa mãe que consegue acessar o coração dos nossos filhos, né? Acho que talvez seja uma das partes mais desafiadoras, né, na vida de uma mulher. É ser essa mãe, conseguir ser essa esposa, dar conta, né, da sua rotina. Mas eu quero te dizer que pode ser leve esse lugar, pode ser leve. A gente pode sim conectar o nosso coração ao dos nossos filhos, do nosso esposo, né? Eu quero te encorajar a comprar, né, a ter acesso a esse livro, comprar o meu livro. Eu encaminho para todo o Brasil, né? Eu preciso só do teu CEP e a gente envia. E aqui eu explico muitas coisas sobre como que eu passei esse processo, como que foi, né, deixar o Senhor, né, entrar e curar muitas coisas, porque assim, ó, você não vai ser uma mãe segundo o coração de Deus se você primeiro não se curar como filha. Se você não curar o teu coração em relação ao teu passado, se literalmente você não fizer as pazes com o teu passado, ele vai ser um fantasma que vai atrapalhar o teu presente e o teu futuro. Mesmo que você queira, você vai lutar com todas as tuas forças, mas você não vai conseguir. Porque você não tem o entendimento, você não entendeu, você não tem clareza, você não tem consciência, você não permitiu que Deus trouxesse a luz daquilo que você precisa resolver. Amém? E eu não quero dizer para ti assim, Sinara, mas é eu que tenho que fazer tudo, é eu que tenho que resolver. Algumas vezes eu pensei assim, poxa, é eu que tenho que ser a melhor mulher para o meu marido, a melhor mãe, por que tudo é tão pesado? Porque essa é uma missão minha e tua. E eu quero te dizer que agora pode ser conflitante, mas conforme você vai vivendo o processo, isso vai ser maravilhoso. Deixa eu compartilhar algo contigo. Estava conversando com uma mentorada e a gente estava falando sobre perdão. E ela falou assim, e aí eu estava conversando com ela que o perdão, perdoar não quer dizer que você tem que ir lá voltar a conviver, você precisa ser a melhor amiga, né, quando é relacionado a uma amizade. E a gente estava conversando justamente sobre uma amizade. E ela disse que ela não consegue perdoar, não conseguiu ainda perdoar. E aí eu fui explicar, né? Eu disse, como a gente já conversou muito na mentoria, perdão não é sobre essa pessoa, é sobre você. E eu falei para ela assim, não quer dizer que você precisa conviver com ela. Talvez você não precise nem ter um encontro com ela, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, mas eu vou ter que ir lá falar com ela, vou ter que... Não, calma. Não, como é que se diz? Não bote os bois na frente da carroça, não, a carroça na frente dos bois, alguma coisa assim, né? Não se precipite, porque o processo é justamente para isso. Então, por exemplo, eu expliquei para ela. Eu falei, eu não posso te garantir que nesse processo o Espírito Santo não trabalhe no teu coração e faça você sentir tanto amor por essa pessoa que talvez você deseje encontrá-la. Entende? Então, isso não faz parte da minha minha garantia. Isso quem vai fazer, e se, né, for à vontade, é o Espírito Santo. E aí eu contei para ela, né? Eu falei assim, algumas pessoas que eu achei que eu não ia querer mais ver, eu só digo para ti que eu me enganei, né? Mas não foi nada forçado, foi no processo. Porque quando eu entro no processo, eu entro com as dores e aí eu preciso viver esse processo das dores. E aí quando o Espírito Santo entra, ele começa a trabalhar isso tudo dentro de ti, minha querida e meu querido. Eu vou te dizer uma coisa, talvez tudo aquilo que você falou que não iria fazer, que não conseguiria, que não achava certo, que não achava justo, você vai mudar tudo.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é especialista em transformar tudo dentro de nós. Então não queira resolver nada agora, porque você está começando a viver o processo. Então eu sempre falo, perdão tem 2 momentos, perdoar e processar a dor. Então não tome decisão nenhuma, não se precipite em nada sem você viver esse processo da dor, até que ela cicatrize. E aí eu expliquei para ela, contei uma história, né, do pai do meu filho, que Deus o livre, mas quando Deus gerou esse perdão dentro de mim, eu já tinha perdoado, já tinha saído desse lugar, já tinha xingado de novo, uma bagunça, né? Mas eu estava vivendo o processo, Deus estava trabalhando, então enquanto tu está no processo é assim. E aí eu lembro que passou algum tempo, né, o Senhor trabalhando isso dentro de mim, e um dia qualquer, um dia normal, eu estava na frente do espelho, me maquiando, e o Espírito Santo começou a ministrar o coração do pai do meu filho para mim. E aquilo ali foi tão libertador para mim. E eu comecei a enxergar ele, não a pessoa dele, não o que ele tinha feito para mim. Não que talvez eu achei que ele tinha causado algum mal para mim. Não. Eu pude enxergar ele com os olhos de Jesus. E de chegar a ponto de ver ele como criança. Porque lembra que eu sempre falo? Nós somos uma extensão da nossa infância. Atrás de todo adulto difícil existe uma criança ferida. A infância é um chão que nós pisamos a vida toda. Entende? Então, por isso que o Senhor me fez olhar ele lá como uma criança, né? E é exatamente isso aqui, né, gente? É a mão do Senhor com a minha mão, né? Aqui é isso que representa. É o Senhor pegando na mão da Sinara criança e visitando, sabe? Cada memória, cada lugar que o meu coração ficou preso, cada dor que eu carregava e que não era verdade da minha identidade. E aí o Pai foi lá e me fez enxergar com os olhos, sem as lentes, sem filtro, sem as minhas lentes embaçadas. Ele foi e mostrou para mim assim, ó, sabe aquele pai que pega na mão e diz assim, filha, olha de novo. E aí eu comecei a enxergar exatamente como as coisas eram. Ah, meu Deus, isso é libertador, gente. Ai, que lindo, né? Mas vamos lá. E aí eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa criação de filhos, como a gente chegar nesse lugar. Então, ó, eu anotei algumas coisas, que eu quero falar que tudo começa no ventre, falar sobre a nossa autoridade, como que a gente acaba se excedendo na nossa autoridade de pai e mãe. Quando não damos limites aos nossos filhos, nós também geramos uma ferida de rejeição. Toda vez que a gente quer que eles façam uma coisa que talvez era um desejo nosso e a gente quer colocar as expectativas do nosso filho, eu não consegui, mas eu vou fazer de tudo para que meu filho viva o meu sonho, mas é teu sonho, não é sonho do teu filho. E às vezes a gente está batendo de frente, brigando, sabe? Amaldiçoando os nossos filhos porque não estão vivendo os sonhos que eu não vivi, me frustrei e agora eu quero... As minhas expectativas estão de que o meu filho, a minha filha viva. Cuidado. E falar sobre essa mulher ser a guardiã do seu lar. Como a mulher de Provérbios 31. Aquela mulher que era visionária, empreendedora e mesmo assim... não deixava sua casa de lado, ela tinha empregadas, mas ela sabia delegar, mas ela não deixava na mão de terceiros, o que era a função dela, ela estava cuidando, estava olhando, depois ela delegava. Ela não era essa mulher superpoderosa que quer levar tudo nas costas, que talvez é isso, que você está cansada porque você quer dar conta de tudo, você quer sempre ter o controle de tudo e isso está te desgastando, está te esgotando. Talvez o teu copinho aí já transbordou. E aí, quem é que sofre com isso? Primeira pessoa, você. E depois é os que estão na casa. Filhos, marido. Não é verdade? Então, vamos falar um pouquinho? Então, a gente precisa, né? Evitar excessos, né? Que é aquilo que eu falei, né? Mas vamos começar pelo início. Eu quero começar com uma passagem, porque eu encontrei isso no meu livro. E aí, eu quero falar com você. Olha só. Nos versos 8 e 10 do capítulo 15, então, capítulo 15, os versículos 8 a 10 do Evangelho de Lucas, conta a história da mulher que perdeu a sua dracma
algo de valor dentro de casa. Eu tô lendo bem como eu escrevi no livro, tá? Aí a passagem é a seguinte: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência o que até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ok. Não conseguimos encontrar nada no escuro, ela precisou acender. Ó, ela acende ela acende a candeia, a luz, acendeu a luz, né? Nossos tempos agora. Não conseguimos encontrar nada no escuro. Foi necessário que essa mulher acendesse a luz e começasse a limpeza. O que mais me chama a atenção nessa parábola foi a alegria dessa mulher ao encontrar o que estava perdido. A sua alegria foi tão grande que ela chamou suas amigas e vizinhas para se alegrarem com ela. Eu imagino você, quando encontrar o que perdeu. A sua família é seu bem maior. Ela é o plano original de Deus para a humanidade. E depois que você resgatar os valores eternos que se perderam dentro do seu lar, poderá testemunhar para as amigas e vizinhas e ajudá-las a também resgatar o que perderam. Nunca se esqueça, primeiro em nós, depois através de nós. E para você que ainda não é mãe ou está gerando e carrega alguma ferida emocional relacionada à sua mãe, minha querida, eu quero ajudá-la a se curar antes mesmo de se tornar mãe. E você se cura hoje para não precisar fazer o caminho de volta depois. A nossa próxima geração está nascendo de ventres curados, mães posicionadas e íntimas de suas famílias. Glória a Deus. Mães alinhadas com o coração do Pai. Meu propósito com esse livro é conduzi-la a um lugar de entendimento, arrependimento e cura. Hoje eu sou uma mãe que acessa o coração dos filhos com amor, humildade, paciência e mansidão. E se você se permitir, vai viver essa transformação também. Amém? Então, hoje eu sou essa mãe, né? Então aqui, ó, eu botei. Hoje eu sou essa mãe que acessa o coração dos filhos com amor, humildade, paciência e mansidão. Mas nem sempre foi assim. Eu quero te dizer que foi um processo. Mas para esse processo iniciar na minha vida, eu precisei permitir. Eu precisei permitir que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida. E trabalhar na nossa vida inclui ele abrir os nossos olhos, acender a luz, trazer clareza, trazer a luz do que a gente muitas vezes não está enxergando. Ou às vezes a gente tá sempre olhando o que é o outro que tem que mudar, é o outro que tá errado, a gente nunca olha pra gente. E aí eu precisei permitir que o Espírito Santo fizesse uma parceria comigo. É como se ele dissesse assim: ô filha, vamos fazer uma parceria, deixa eu te curar e depois eu vou te tornar uma ferramenta de cura na vida do teu filho, do teu marido, da tua casa. E mesmo sem entender que era isso, eu permiti. E ali começou uma grande jornada, um grande processo de cura e transformação. Não existe transformação sem cura. Não existe transformação sem passar pelo processo. Eu preciso te dizer isso, não tem. Sabe, às vezes a gente quer fazer tantas coisas, a gente quer estudar, quer buscar conhecimento, isso é maravilhoso, sabe? Eu quero realmente te encorajar, busque, né, conhecimento, busque livros, busque podcast, vídeos no YouTube que falam sobre criação de filhos, que falem de feridas emocionais, sabe? Isso tudo é ferramenta, mas se Jesus não entrar... Meu livro tem uma passagem aqui, ó, tá aqui na capa, fala assim, ó: só tem cicatriz quando Jesus toca. Então o que eu quero dizer para ti é que tudo isso são ferramentas e é maravilhoso, como o meu livro é uma ferramenta. Só que só tem cicatriz onde Jesus tocar. Então o teu processo vai ter que ser tocado pelo Espírito Santo. Não tem como ter cura. Não tem.
Porque é ele que vai te mostrar o que está aqui dentro, que ninguém... Você pode ir no médico, pode fazer ultrassom, pode fazer... como é que se diz quando entra naquele... Ai, sei lá, esqueci agora o nome. Que entra num negócio lá. Ressonância, sei lá o quê. Você pode fazer tudo. E não vai aparecer aquilo que só Deus conhece. Ele conhece, ele sonda mente e coração. Então, a primeira coisa, primeiro passo aqui, né, desse vídeo hoje, é você se permitir. Reconhecer que você precisa ser curada e que isso tem impedido você de talvez ter intimidade no teu relacionamento com os filhos. Talvez você fica doída porque teus filhos não vão... Você que já tem filhos casados ou que moram fora, não moram mais em casa, você fica sentida porque eles não vêm te visitar, ou o filho casado que não vem te visitar, depois que casou, não me... Sabe aquelas coisinhas de mamãe dodói? Ou você... não, mas o meu filho, ele não conta nada pra mim, ele faz as coisas, não fala pra mim. Sabe? Em vez de você ficar olhando tudo isso e sofrendo, pergunta pra Deus, o que eu posso fazer pra mudar essa situação? Porque os nossos filhos são só um reflexo do que nós somos. Então, assim, hoje nós somos adultos que fomos vítimas de outras vítimas. E os nossos filhos também são vítimas nossas. Então, a gente precisa encarar isso com muita verdade. Sabe? É olhar para você e dizer assim, não é sobre culpa, é autorresponsabilidade. Sabe? O Senhor nunca veio me acusar. Ele trouxe clareza não para me acusar, sabe? Mas para mim olhar e dizer assim, poxa, então, peraí. Eu lembro que eu queria que o meu marido mudasse. E ele falou, seja você a mudança que você quer ver no Jean. Então hoje eu quero declarar isso para você. Seja você a mudança que você quer ver no seu esposo, que você quer ver no seu filho. E gente, eu vou dizer, é libertador. Sabe? É libertador. A partir do momento que você entende isso, você entra num lugar em Deus, que você se permite ser forjada, teu caráter forjado. E só que eu vou dizer assim, chega o dia, chega a hora dos frutos. Isso é maravilhoso. Sabe? É quem você está se tornando no processo. Por isso que eu digo, né? Falando para essa minha mentorada, eu não posso te garantir que você daqui a um tempo, no meio do processo, você não queira. Que isso aconteceu com muitas pessoas no meu processo de cura, né? Foi o pai do meu filho, foi o meu antigo pastor, né? Que eu senti uma vontade. Quantas vezes eu passava lá na frente da igreja, ele estava lá orando e eu dizia assim, ai, que vontade de parar ali e dar um abraço. O Senhor dizia, ainda não é tempo. Até isso, tem que ter tempo certo. E aí o Senhor preparou, né? E eu pude dar um abraço. E, gente, isso é libertador. Então, eu não posso te garantir que no meio do processo o que o Espírito Santo vai fazer, mas eu posso te garantir que você vai ser livre para viver tudo aquilo que Deus tem para ti. Amém? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa mudar e você precisa falar isso com o Espírito Santo. E a tua oração precisa ser, Pai, eu preciso, eu aceito, eu reconheço que eu preciso de ajuda, de cura. Então o Senhor traga a luz em tudo aquilo que eu preciso resolver dentro de mim. Porque tudo aquilo que você resolve em você, você cura no outro, tá? Você cura os teus filhos, você cura a vida do teu marido. Você é um instrumento para eles. Deus não vai querer usar outro, Ele vai querer usar você. Mas é que às vezes a gente tá resistindo, a gente não quer. A gente quer que o marido se cure, mas a gente não quer, sabe? Ser parceira de Deus ali pra ajudar, mas não, a gente quer, sabe? Deus fazendo assim, ó, não, vai lá, faz a jantinha pra ele. Mas tu tá com raiva, não quer fazer janta. Vai lá, faz o cafezinho que ele gosta, mas tu tá com raiva, não quer fazer. Vai lá, faz alguma coisa pro teu filho. Não, hoje, vou dar um exemplo, né, como eu era. Eu era maníaca de limpeza de coisa, então eu chegava em casa, não dava nem boa noite direito. Já olhava a bagunça, o negócio era bagunça. Então, entra hoje na tua casa, finge que não viu a bagunça, olha pro lado e diz, Senhor, me ajuda. E, oi, meu filho, tudo bem? Como é que foi o dia? Vamos fazer uma comida junto? Gente, eu ia pra cozinha. O meu filho hoje ama cozinhar, o Pedro, porque muitas vezes ele ia lá e eu cortava, não vem fazer bagunça, não vem fazer sujeira, tenho medo de ti sozinho no fogão. Até nisso o Senhor foi trabalhando em mim. Eu conto, né? Talvez já contei aqui, eu era tão maníaca, tão doente por limpeza, que eu comprei uma mesa na minha casa, eu não queria que ninguém usasse a mesa, gente, para não sujar. Que loucura! Olha o que a gente está fazendo, olha o nosso nível de dor.
sabe? E de fazer os meus filhos comerem em pé no passaprato para não bagunçar a mesa. Ai, para com isso. Toda vez que eu falo isso, meu coração dói, por mais que eu já tenha resolvido isso. Hoje eu faço docinho naquela mesa, eu faço pão, eu faço tudo. A mesa é para usar, não tô nem aí. Sabe? Tô nem aí. Mas quantas vezes eu lembro deles comendo em pezinho. E eu odiando comer em pé. Eu odeio comer em pé, eu não gosto, gente. Pra mim, até para pegar minha xicrinha de café, eu vou e sento. Se eu não tô na mesa, só um cafezinho, eu vou lá, sento no meu sofá. Eu tenho que estar sentada. E por que eu fazia isso com eles? Né? Tem tantos porquês dentro da gente, né? Porque a gente sempre vai repetir os padrões. E até aquilo que a gente repudia, a gente acaba repetindo. Ah, eu não vou fazer igual a minha mãe, eu não vou ser igual a minha mãe, é isso que ela fazia. E de uma forma ou de outra, você vai repetir, porque se você não curar em você, você vai repetir no teu filho. Você vai repetir na vida do teu marido. Então hoje é um vídeo de despertar. Eu quero despertar você talvez está aí no início, está começando a tua vida, tem filhos pequenos ainda, e dá tempo de tanta coisa. Se o Senhor fez na vida dos meus filhos já grandinho, o que Ele não pode fazer? Ou você que ainda não é mãe, como eu li no meu livro, você que está grávida. Oh, Jesus, coisa linda, que isso seja um despertar para você. Amém? Então, tudo começa no ventre. Então, às vezes o teu filho tem já rejeição desde o ventre. Talvez você já tenha uma ferida de rejeição desde o ventre, né? Tudo que você viu, ouviu e sentiu desde a barriga da tua mãe. Então, as coisas não começam na caminhada, começam lá no ventre. Então, muitas coisas, os nossos filhos já estão sentindo lá. Como foi a tua gravidez? O que você sentiu? Você passa tudo via hormonal para o teu filho? Como que foi? Hoje eu estava falando com uma cliente hoje de manhã e eu falei... Me lembrei porque quando eu estudei psicanálise, a gente tem um curso, um módulo que é sobre embriologia, que fala sobre o ventre mesmo, né? E aí tinha uma psicanalista dessa área e ela estava explicando que ela cuidava de um casal que a mulher estava grávida e ela acompanhava esse casal, a gravidez e tal, e o pai sempre falava com aquela criança no ventre. Diz que quando ela escutava a voz do pai, ela parecia que estava fazendo uma festa dentro do ventre. Era todo dia isso. Ele entrava na porta e dizia, cadê o bebê do pai? Aquela coisa toda, né? E teve um dia que ele chegou em casa, já estava quase no final da gravidez, e a mulher estava muito cansada. Aquela coisa da gente cansada de final de gravidez. Né? Cansada, já não aguentava mais, a criança não parava de mexer, a criança... Tava apertando ela e ela, ai amor, o que foi, amor? Ai, tô cansada, não tô conseguindo dormir direito e tal. E aí ele foi falar com a filha. Ele mudou o tom de voz com ela. Ele falou, filha, tipo um tom de dando uma pegadinha na filha, repreendendo a filha. Filha, você tem que deixar a mãe dormir, a mãe tá cansada, você tem que se acalmar. Foi falando com a criança. A criança ficou 3 dias sem mexer. 3 dias consecutivos. Ele chegava em casa, falava com ela, ela não mexia mais. Falava com ela, ela não mexia mais. Falava com ela, ela não mexia mais. E aí eles ficaram assustados, mas ela mexia durante o dia. Mas com o pai, a resposta não tinha mais resposta. E ele falava, ele beijava a barriga, ele conversava. Não tinha. Aí ela ligou pra terapeuta dela. Ela falou, não, explicou mais ou menos o que aconteceu, assim, né? Ela falou, não, vem vocês dois aqui pra gente conversar. E os dois foram. Quando chegaram lá, acredite você ou não, eu tô contando pra você. Sabe o que aconteceu? Essa terapeuta pediu para que o pai pedisse perdão para essa criança. Porque ela falou assim, ó, você falou com outro tom de voz, ela não se... A criança no ventre, ela sentiu a voz do pai, pela voz do pai, a forma de falar. A gente pensa que nada tá acontecendo lá, né? E aí ele começou a falar com ela, filha, perdoa o pai ama você, o pai não tava brigando com você. Olha que loucura. Gente, eu confesso pra você que na hora que eu escutei isso, foi chocante pra mim, né? Em algum momento será que é tudo isso? E depois a gente vai entendendo, a gente estuda mais, né?
Então, realmente, eu depois pude trazer isso que eu estava aprendendo, a teoria, e trazer para a minha vida prática. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o meu filho. O meu filho, na segunda gravidez, né, que eu já contei aqui, tá no livro, o pai dele me abandonou, então eu falo, eu tive depressão, eu só não tive o direito de sentar, de deitar e viver essa dor, né? Por quê? Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha um outro filho e eu não podia. Mas, gente, eu sofri tanto, tanta vergonha, tanta humilhação, tantas palavras, tantos olhares, tanto julgamento, meu Deus, imagina você grávida, você já fica sensível. Então eu passei tudo aquilo pro meu filho. E o meu filho, quando cresceu, depois eu pude fazer as ligações. Na hora a gente não percebe, tu não tem entendimento, tu não sabe das coisas, tu não conhece Jesus, tu não sabe de nada, né? Então depois eu comecei a ligar por que ele era tão introspectivo, por que ele tinha dificuldade de se relacionar com os outros dois irmãos. E depois eu fui entendendo, ele não se sentia pertencente, ele não se sentia amado, tudo por questões que aconteceram e começaram no ventre. Tá entendendo? Então tudo começa no ventre. Já começa aí, ó, já é coisas para você pensar, analisar. Então assim, como é que foi essa gravidez? Foi desejado? Qual era o sexo? Qual era o sexo dessa criança? Ela foi desejada? Ela foi bem-vinda? Como que foi a criação? Como que foram as palavras? Como que foi essa criação? Como que foi? Sentava na mesa, conversava, dizia que amava, tinha abraço? Era ouvida? Tinha atenção? Ou nunca foi vista? Não foi validada? Apanhava? Era gritos, era brigas? Você é um erro, não devia ter nascido. Eu escutei muitas vezes da minha mãe que ela vivia o que ela vivia, né? Um casamento que às vezes ela não era feliz, porque ela aguentou tudo isso por causa de nós. Ela colocava esse peso sobre nós, que era por causa de nós. Então, será quantas vezes você ouviu? Ó, eu tô assim por causa de você. Foi sempre para cuidar de você. Não sei. Você deve estar já conectando algumas coisas aí, né? Então, a gente não pode usar da nossa autoridade de pai e de mãe para usar de excessos, que eu até anotei aqui, ó, evitar excessos. Não usar a autoridade de forma dura ou injusta. Porque, peraí, tá? Tem uma passagem aqui também que fala, eu acho que tá em Efésios, mas deixa eu ver, não vou falar sem ter certeza. Que fala também, né, que nós devemos honrar pai e mãe, e que os pais não devem irar seus filhos. Ó, vamos ver onde tá. Tá em Efésios e Colossenses. Então, deixa eu achar a palavra aqui. Ó, Efésios. Pais, Efésios 6:4. Lembra que ontem nós falamos do Efésios 6, né? Que também nesse capítulo tá a armadura de Deus. Pais, não irrite os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só. Instrui a criança no caminho que deve andar. Lembra que a palavra também nos orienta? Então, olha só, Efésios 6:4. A palavra fala de que nós devemos honrar os pais para que nos nossos dias se acrescentem na terra. Então, é um mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe. Ok, mas também Deus está dizendo aqui, ó, pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E quando isso falta na casa, a instrução e conselho do Senhor, o que acontece? A gente cria através das nossas experiências, através das nossas dores. Então a gente ensina apanhando, a gente aprendeu gritando, ensina gritando. Tá entendendo? E tem mais uma passagem aqui, deixa eu ver qual que é a outra. Tá em Colossenses? Efésios, deixa eu ver o que está em Colossenses aqui. Também, ó, Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Olha só. Olha aí na tua casa, como é que tá teus filhos? Animados, desanimados, tristes, sem ânimo
Sabe aqueles filhos que não conseguem fazer uma faculdade, não conseguem acabar seus estudos? O que está acontecendo, será? Então, voltando ali para o que estávamos falando, então, cuidado para não irritar os seus filhos, mas ensina, cria eles segundo o conselho e a instrução do Senhor. Falta de limites também é rejeição, né? Aquilo que a gente fala, não ouvir eu te amo, né? Não ser cuidada, não ser vista, né? Não ter atenção é rejeição, mas o excesso de cuidado também é. Então, às vezes, a gente passou por muita rejeição lá na infância. Aí, se a gente não repete igual, tipo, rejeitando os nossos filhos também, da forma de não dar amor, de não dar atenção, a gente vai repetir dando demais. Ó, a gente acabar fazendo votos secretos, sabe? Ó, nunca mais. O que fizeram pra mim, os meus filhos não vão passar. Os meus filhos vão ter tudo que eu não tive, comer de tudo que eu não comi, vão viver tudo que eu não vivi. Amém? Mas dentro de um equilíbrio, dentro de limites. Aí o que acontece? Depois eles crescem. Sabia que eles carregam também uma raiz de rejeição? Porque aí quando crescem não sabe fazer nada. Não sabe levar um não sabe lidar com uma crítica, entra numa empresa, não sabe obedecer a ordens, normas, porque sempre aprenderam a ter tudo. E aí não dão valor, não sabem ser homens e mulheres no mundo, num corporativo. Já pensou? Sem estrutura nenhuma, filhos sem estruturas, é o que a gente mais vê. Lembra que a gente escuta a geração dos Enzo? É aqueles que nada pode, tudo dói, ai, socorro, ai. Cuidado. Então, e outro grande perigo é aquilo que você sonhou e se frustrou com os teus sonhos, você quer que o teu filho viva aquilo. Aí o teu filho, é outra cabeça, é outro mundo, é outra visão. Outra mentalidade. E aí você quer que ele viva aquilo que você quis e não viveu. E aí você começa a olhar para esse teu filho e ficar irritada, ficar desapontada, e você começa a mostrar para ele o teu desapontamento. Olha, não tenho orgulho de você, você só me desaponta. Olha, poderia estar fazendo isso, começa as comparações. Porque o teu primo fez isso, o teu amigo, filho de fulano. Meu Deus, a comparação, tu tá matando teu filho. Tu tá matando o teu filho. O filho de fulana faz isso. Cuidado com isso, cuidado. Então, não deposite nos teus filhos os sonhos que você não realizou. Não coloque sobre ele aquilo que se frustrou na tua vida e agora você quer de alguma forma, inconscientemente, que ele se realize na vida do teu filho. Por exemplo, o teu sonho era ser médico. Você não conseguiu, não teve como ser médico. Aí você quer de toda maneira que o teu filho seja médico e o teu filho não quer ser médico. E aí começam os conflitos. Porque o teu filho quer uma coisa. Ou então aquele filho, ok, vou honrar meu pai e minha mãe, né? Vou obedecer, vou dar esse orgulho para eles. Depois cresce frustrado. Depois se torna um adulto frustrado porque fez o que não queria ter feito. Cuidado, deixa o teu filho livre para escolher. Deixa ele livre para viver o que Deus tem para ele. A história de Deus para ele, não a tua história, não aquilo que você quer. Até porque a história do nosso filho não começou no teu ventre. Nem do meu filho não começou no meu, o teu não começou no teu. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos geradas nele antes da fundação do mundo. Então, antes de ser teu, ele já é de Deus. Seja a guardiã. Seja a guardiã do seu lar. Aquela que cuida, que protege. Sabe? Que os teus filhos não tem que ser melhor os filhos dos outros. O melhor tem que ser o teu filho. Você tem que ter uma palavra de vida, de ânimo, de coragem. É pro teu filho, não pro filho dos outros. Porque não tá certo se você tem pro filho dos outros e você tem lá pra fora e não tem pro teu. Às vezes você tá sentado na mesa conversando com alguém, com o teu marido, com um amigo, sei lá, com alguém, um parente, falando, elogiando só o filho do outro. Olha que coisa. Nossa, olha, como se você estivesse dizendo aqui em casa, tudo, zero à esquerda. Você só falta dizer isso. Às vezes você não diz com os lábios, mas o teu olhar, o teu comportamento está denunciando isso. E aí você quer que o teu filho seja forte, corajoso? Como?
Então seja guardiã, guarde o coração dos teus filhos, guarde, sabe, a identidade deles, afirme todo dia quem eles são, que você acredita neles, que você confia neles, entregue eles para o Senhor, abençoa eles, sabe, ora, abençoa, diz filho, que Deus te abençoe. Ah, mãe, eu tô procurando emprego, meu filho estava procurando emprego, eu falei, filho, vamos fazer um ato profético. Faz um seguinte, qual é a roupa que tu iria se ligassem para ti hoje, para ti numa entrevista? Aí ele falou assim, peraí, eu vou lá ver. Aí ele pegou, veio vestido com a roupa, coisa mais linda. Eu falei, essa aí? Eu falei, pega um cabide, nós vamos botar no cabide. Essa roupa você não usa. Deixa ela prontinha pro dia, porque vão te ligar, meu filho. E no dia que te ligarem, a roupa já tá pronta. Sabe? Seja essa encorajadora dentro do teu lar. Seja essa mulher que fortalece. Mas como que você vai ser essa mulher, essa mãe, se você nem curou as tuas dores? Como que você vai fazer isso se você não sabe nem resolver o que está dentro de você? Tá entendendo? Então primeiro se cure, para depois você ser essa cura na vida dos teus filhos, do teu marido, e depois pode ser na vida dos outros, mas não pode ser lá fora se você não é dentro da tua casa. Não pode ser o melhor para os de fora e o pior para os de dentro. Tem que ser ao contrário. A melhor louça, a melhor comida, a melhor toalha de mesa, melhor louça é para os teus. É para os teus. Não deixe lá, porque a gente nem sabe se amanhã você vai estar aqui, se eu estarei aqui. Então, você só tem hoje. Então, eu quero te encorajar. Pega hoje, pega esse vídeo, assiste quantas vezes tiver que assistir e coloque teu coração, apresente teu coração para o Senhor e fala, Senhor, entra na minha vida e transforma tudo aqui, traga luz, o que eu preciso fazer, o que eu preciso perdoar, quem que eu preciso liberar, as dores que eu preciso ressignificar, muda as minhas lentes, troca o meu olhar, tira os filtros que eu coloquei aqui por dores, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem. Eu quero ser a guardiã do meu lar, eu quero ser a mãe dos meus filhos, eu quero ser uma mãe segundo o teu coração e uma esposa segundo o teu coração. Eu não aceito um casamento meia boca, eu não aceito filhos meia boca, eu não aceito o meu relacionamento com eles meia boca. Não aceite, não aceite. E não é, não aguento mais, não muda a situação. É, eu não aceito mais e se posicione. E eu te passei vários passos aqui hoje, que já vai fazer uma grande diferença. Amém? Eu quero te abençoar com essa palavra. Que Deus te encoraje, sabe? Que você tenha clareza, discernimento e você seja essa guardiã do teu lar, porque é isso a tua missão. Antes de qualquer coisa, o teu primeiro ministério é a tua casa. E se a gente nasceu só para ser mãe e esposa, já é um grande ministério. Olhe, peça para o Senhor, abre os meus olhos para olhar com amor, para me dar valor. Ei, pede para Ele como a dracma. Ei, eu perdi, o que eu perdi dentro da minha casa aqui, Senhor? Perdi meu filho, perdi meu marido, como é que tá? Perdi o relacionamento? Peça para o Senhor acender a luz, para que você comece a limpeza. E daqui a pouco você vai se alegrar assim como eu me alegro hoje em compartilhar contigo tudo que Deus fez. Ei, chama as vizinhas, chama as amigas, vamos se alegrar. E qual é a de vocês aqui que ainda não achou, que tá perdida dentro da tua casa? Vamos lá, vou te ajudar, vou te encorajar. Oh, glória a Deus, aleluia! Então é sobre isso. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar tudo na descrição, as palavras que nós falamos hoje. E eu te espero para o próximo episódio. É tempo de florescer.